Vamos falar sobre mitos e verdades das dietas. Primeiro, esse aqui eu gosto. Esse aqui eu gosto. Comer de 3 em 3 horas. Ah, esquece, né? Hã? Esquece. Conta pra gente aí, doutora. Mito ou verdade? A primeira coisa é erradia. Por exemplo, se eu for fazer um plano dietético de 3 em 3 horas, ó, 9 horas, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. 18. Não, aí vamos pensar. Você começou a comer 9 horas. Quando você termina, se eu for contar 3 horas depois, não pode ser 3 horas. Entendeu? Não pode ser meio-dia, né? Tem que ser meio-dia e 30, meio-dia, depende de quanto tempo você gastou comendo, E a gente né? quer 10 minutos, E até 15 15. minutos, a gente fica meia hora comendo, 40 É. minutos mastigando, né? A segunda questão é o tempo de esvaziamento gástrico, que é muito pessoal, né? Tem pessoas que conseguem comer um volume muito grande em um determinado momento, em uma refeição, e aí 4, 5 horas ela está super bem alimentada ainda. Então ela pode esperar esse período. E uma questão que a gente precisa pontuar aqui é que quanto menos vezes você comer, a possibilidade de você aproveitar melhor os seus nutrientes é maior, principalmente quando se trata de sobrepeso ou obesidade. E assim, não estou generalizando. Por que isso? Você comeu agora, se eu contar que 3 horas você precisa comer depois, e você consegue comer num volume muito significativo, você provavelmente ainda vai estar digerindo, absorvendo. E aí, se eu coloco você para comer novamente, eu vou atrapalhar a absorção e retenção de nutrientes, porque o sangue está lá no intestino, absorvendo nutrientes, e eu já estou puxando ele de novo aqui para o estômago para receber novamente alimento. Então, essa questão de comer, eu falo de tempo em tempo, individual para cada um, nunca de 3 em 3 horas. Muitas pessoas precisam comer até de 2 em 2 horas, que tem um grau de acidez maior, tem outras, né, variações em relação ao seu metabolismo, realmente tem um esvaziamento gástrico muito rápido e intestinal também. Então, aí depende, né, de individualidade. Doutora, você acredita que a nutrição hoje ela é 100% assertiva nos conceitos que ela lança aí nos artigos de mercado? Porque é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Quando veio uma pandemia, ninguém sabia, foi um desafio para todo mundo. Ninguém sabia qual é o remédio que melhorava aquilo. E provou para A mais B na pandemia, eu digo pelo que a gente lê, pelo que a gente viu acontecer, que teve organismos que absorveram a Covid-19 de um jeito. Altos atletas, a gente perderam atletas Sim, saudáveis sim, e tal. totalmente. Ao mesmo tempo, obesos, que não poderiam pegar a doença, também sobreviveram. Sobreviveram. Tivemos um caso aqui de um senhor de 102 anos que sobreviveu ao Covid. Assim como perdemos pessoas de 15 anos Extremamente saudáveis. totalmente saudáveis, que não tinham problema nenhum. Nenhum. Então, tipo assim, ninguém sabia nada sobre a Covid-19. Então, quer dizer, foram tentando, isso aqui ficou, vai até chegar no provando para A mais B. Você acredita que na nutrição, hoje, o organismo do Éder, o organismo do fulano, do ciclano, do beltrano, da Zane, cada tipo de organismo é um tipo de organismo e a gente foi provado para isso. Então, cada um vai reagir de um jeito. Totalmente, totalmente. Não tem como você desenhar, né, uma alimentação para secar, por exemplo, que vai funcionar para todo mundo. Digamos assim que hoje eu estou no consultório da Zane. Então a Zane vai começar a vai começar a me estudar. Isso. Então cada paciente é um paciente. É um paciente novo. E isso aí que você falou que é extremamente importante. É impossível para mim, a partir de um atendimento, já realmente acertar o plano dietético desse paciente. Porque com o tempo é que eu vou conhecendo características psicológicas que influenciam na digestão e na escolha alimentar, e inclusive o comportamento metabólico, hormonal e o recebimento de determinados substratos, o horário que ele responde melhor ao carboidrato, à proteína. Então, tudo isso acaba influenciando e que numa consulta você não consegue. Né? Você não consegue ter essa... Porque é identidade pessoal. Alimentação, principalmente quando a gente quer uma melhora da qualidade de vida e uma melhora da sua estética. Se não tiver essa pegada e é muito individual, não evolui. A gente sempre ouviu no ramo da nutrição que sempre foi a base da comida do brasileiro, né? Arroz, feijão. Arroz, feijão. Arroz, feijão. Arroz, feijão. Essa é a base. Né? Isso aí é mito ou é verdade, doutora? É a base, né? Se eu falar em termos de mitos da nutrição, muitas pessoas
excluíram arroz e feijão por medo da sua composição, né? Porque colocou-se que o arroz ele vai estimular o aumento da gordura, principalmente na linha de cintura, gordura visceral, e que o feijão dá gases, dá vários problemas de interação e tudo mais. Então, assim, isso ficou bastante implementado e que é muito melhor você comer batatas, raízes e tudo mais. Porém, a gosto pessoal, principalmente no contexto social familiar, a maioria prefere o arroz e feijão. Então, ainda é uma escolha do padrão brasileiro, né? Por má informação, eles acabam excluindo, né? Ou por não saber ajustar a composição ali, né? A quantidade. É igual você falou, tudo em excesso, né? Tudo em excesso faz mal, né? Excesso. Né? Tudo que é demais sobra. Tudo que é demais sobra. Então, isso é fato. Mas eu acredito que ainda é a base do arroz e feijão. É o arroz e feijão. Eu fiz essa pergunta porque eu vou melhorar de vida, vou comer batata doce, ovo e frango. Então, quer dizer, peraí. Depende, né? Tem um outro a mito, possibilidade da pessoa errar, principalmente na quantidade de carboidrato, é muito grande, porque quando ela combina arroz e feijão, além de ter uma associação ali de fibras e também de um ajuste de proteínas, né, ela vai ter a entrega em quantidade muitas vezes menor do que quando ela come batata doce, aipim, qualquer outro que seja. Né? Entendi. E outro mito também, que até outro dia era discussão na rede social. Todo dia saiu um artigo disso, eu lembro. O ovo é bom, o ovo não é bom. O ovo é bom, o ovo não é bom. Fala pra gente. Pois é, eu fico até feliz que hoje eu tenho médicos, nutrólogos, por exemplo, que falam de 6 a 8 ovos por dia inteiros. Eu falo que só... E, na verdade, o que a gente tem que analisar? Tem uma concentração alta, sim, de colesterol no ovo. Porém, a individualidade de cada um. Aí, o que a gente tem que analisar? Além da questão da composição ali do ovo em si, a dieta da pessoa como um todo. Né? Quanto de colesterol essa pessoa suporta na sua dieta. Né? O ovo em si ele não vai ser prejuízo nenhum se ele tiver realmente calculado na sua dieta. Porque às vezes a pessoa tem essa preocupação com o colesterol do ovo, porque ela já tem essa informação, mais ou menos 300 miligramas por unidade de colesterol, que é muito significativo, mas ela se enche lá de colesterol proveniente de um salaminho, de um presunto, coisas que não te alimentam, né, não te nutre, né, mas que tem uma concentração que erroneamente a pessoa não considera, que é muito pior do que você comer o ovo. Né? Você acredita também, doutora, que a produção dos alimentos de hoje em dia é bem diferente de antigamente, que era muito mais orgânico, né? Até a própria alimentação dos animais, né? Né? A própria alimentação da galinha, hoje ela não é mais tão orgânica quanto antigamente. Você acha que isso influencia muito? Eu sou um pouquinho contra essa pegada, né, do orgânico, porque primeiro que eu penso que o mundo que a gente vive hoje, a evolução que nós tivemos em relação até à longevidade, né, ao tempo de vida da nossa população, ela foi totalmente dependente dessas transformações. Né? Imagina, né, alimentar a população em geral se nós não tivéssemos produção em larga escala. Né? Então, eu acho que a gente é muito mais do que simplesmente considerar se o alimento é orgânico ou não. Né? Eu acho que é mais você considerar, sim, porque hoje a gente também tem a oportunidade de comer mais. De tudo você consegue comer muito mais e muito mais fácil. Pô, era difícil comer um pão com salame quando eu era criança, por exemplo, né? Um suquinho Tang, ele era muito difícil. Hoje não, você consegue uma oferta alimentar a qualquer custo. Né? Se eu tenho, sei lá, R$5, se você tem R$50, você consegue fazer uma refeição boa ou ruim. Né? Então, eu acredito mais que não tem uma relação direta com a produção não ser tão, vamos dizer, saudável, orgânica. Foi a evolução natural. Natural e extremamente necessária. Infelizmente, a gente precisa dessa adaptação e, na verdade, agradecer, porque daí veio, sim, medicações, veio o acesso à alimentação em diversas populações que não conseguem ter uma produção que a gente tem aqui, né, que a gente tem no Brasil, por exemplo, é extremamente rico. Né? Total, você totalmente plantar independente. Você plantar um tomatinho que ainda conseguir colher é aí. fácil. Agora, se você pensar na população como um todo, você não atende a sua família se você fizer uma plantação de tomate. Né? Exatamente. Tem assim, esse contexto aí também. E outra, também é uma opção de escolha. Assim como tem. É uma opção, estilo de vida, mais uma vez, que a gente vai falar muito nisso. Porque tem gente que come carne, tem gente que não come. Um é vegano, outro é vegetariano. Então, o outro só come orgânico. Então, isso aí. E isso aí é um estilo de vida, cada um. Tem as coisas, né? Eu penso assim, né? Tem
A gente gosta de comer uma galinha caipira, gosta. Sim, sabor mas incrível. a gente come também a de frango granja, de né? granja. Tem um porco aqui que é de granja, de caipira. Gosta de comer torresmo? Gosta. Bora. Então a opção tá ali. Come, né? Faz a sua escolha, né? Que Faz seja a escolha. a melhor para você. O dia livre, fala pra gente aí, o free day, que é o dia da refeição livre, quando você passa lá para seus pacientes, como que é? É como um prêmio, né? Realmente tem que merecer. Eu falo que tem que lutar, né? Tem que abdicar de um lado para receber do outro. Eu gosto de traçar metas. Né? Bateu a sua meta e é até engraçado isso, né? A pessoa vamos colocar assim, faz aquela alimentação bonitinha, sem pizza, sem doce, sem nada, mas o prazer está ali. E essa consciência a gente tem que ter. Esses alimentos, pizza, né? Bolo recheado, sorvete, isso entrega a vida. O dia frio eu acho que é mais psicológico, não é? É mais psicológico. Não, até mesmo porque a maioria das pessoas, quando elas criam um estilo de vida extremamente saudável, ali, com a prática regular de exercício físico, esse tipo de alimento, eu até brinco com alguns pacientes me falam só, se der dor de barriga, tá ótimo. Por quê? A aceitação não foi legal. Não foi então legal. Ele tá expulsando, entendeu? Eu falei assim, eu não quero que você passe mal não, entendeu? Mas se der uma dorzinha de barriga, é legal isso. Então, na verdade, é sim mais o fator psicológico, mas que também ele tem um fator fisiológico. Para muitas intervenções é importante, tanto para manter o controle emocional para o planejamento dietético, seja para perda, seja para ganho, tanto também para poder manter eu digo assim, o equilíbrio em relação ao volume calórico, a variedade de alimentos, porque se você exclui totalmente, né, às vezes você dificulta a capacidade da pessoa de digerir determinadas coisas. Então, eu falo que é muito importante, sim, mas tem que ser traçada uma meta, né? Claro, acho que tudo tem que... Então, é um prêmio. Na verdade, o free day você tem que tem merecer. vários nomes, né, gente? É o dia da dieta livre, que você pode comer o que você quiser, mas assim, né, tudo... Você tem que controlar, você tem que ter um controle de um lado, um controle de outro, né? Então, tá aí. Água morna em jejum diminui barriga. Nossa senhora. Vou tomar água quente, doutora. Não, vamos bater a barriga no asfalto quente aqui em janeiro. Queima literalmente. Putz, ainda faz o desenhozinho ainda, né? Vamos botar uma grade. Eu não sabia, aqui. é um mito essa aí, não é não? É um mito, totalmente. Caraca! Eu digo que a água, de qualquer forma, quente, fria, ela vai fazer bem. E, aliás, ela precisa ser estimulada, né? Porque muitas pessoas tomam pouca água. Né? A água com limão, doutora? De manhã. Mesmo, eu acho perfeito em relação ao fato de você estar se hidratando, adicionando ali um composto ácido, né, que pode facilitar aí a digestão e outras coisinhas a mais, mas não tem uma finalidade específica, principalmente em relação ao emagrecimento. Eu vi uma entrevista de um nutrólogo muito famoso, muito renomado, e ele falava sobre que a água com limão, ela alcaliniza. Isso, e ela também previne as doenças autoimunes. Sim. Previne, né? Previne, mas ela não trata. Ela não trata, então, né? Se a pessoa tiver alguma descompensação no seu metabolismo, ela não é água com limão que vai tratar. É muito interessante. Uma vez até assim, eu tinha uma pessoa falou comigo, eu tinha muita dor de estômago e o endócrino pediu para eu chupar limão. Sim, aí a pessoa ficou assim, mas como assim? Esse cara tá maluco, né? Sim, o ácido vai neutralizar. São umas paradas assim muito... Sim. Inibidores de apetite. O que você fala aí pra gente aí sobre essa galera aí que toma esses inibidores aí de qualquer jeito, que compra pela internet, que bota aquele pessoal malhando bonitão lá assim. Nossa. Eu usei isso aqui, ó, e emagreci 10 quilos em uma semana. Nossa senhora, meu Deus do céu. Infelizmente, né? Tá muito forte isso, muito forte mesmo. E o grande problema é que não educa a pessoa a comer saudável para alimentar as partes que ela quer prevenir a perda. Então, os inibidores de apetite, ele é um grande facilitador para a compulsão. Porque, geralmente, eles, por exemplo, se a gente pensar aí, usa a base de semaglutida, né? Sei lá, tipo um Ozempic. Que ele vai fazer com que você tenha um grau de saciedade e uma dificuldade de comer, porque é muito comum que gere náusea, desconforto gástrico, uma certa tonteira. E isso dificulta você a selecionar os alimentos para que você tenha a perda positiva. Então, você começa a perder massa magra, você desidrata, mas você não sente, entre aspas, uma queda de energia porque você está tomando um inibidor.
Seja ele natural ou... Ou medicamento, né? Ele, se não tiver associado a uma alimentação em que a pessoa está nutrindo o seu corpo, ela vai ter grandes prejuízos, inclusive a nível de saúde. Porque a gente vê várias reportagens onde eles fazem muita propaganda dos inibidores naturais, né? Sim. Pega lá, raiz, não sei de que lá, e faz um chá e toma. Não. E realmente funciona. Sim, Funciona. sim. Só que automaticamente ela prejudica. Ela prejudica. Primeiro que, em se tratando de inibidores naturais, a maioria tem uma ação diurética, vamos colocar assim, além de inibir o seu apetite. E aí você vai fazer o quê? Você vai gerar uma diurese e a perda de peso não é por queima de gordura. Você não vai estar desidratando, né, e reduzindo a gordura corporal. Você vai estar catabolizando, reduzindo, porque quando a gente desidrata, você perde selênio, zinco, magnésio, N vitaminas. Vai perdendo a imunidade. E você vai perdendo a imunidade. Então, aí, por exemplo, saiu dessa fase da medicação, você vai perceber que tiro no pé. Chocolate não engorda. E chocolate não engorda. Tá vendo aí? De jeito nenhum. Por que chocolate não engorda? Fala pra mim. Tá calculado na dieta. Tá calculado. Tá naquele diazinho livre, né? Você pode comer. As mulheres de TPM comem chocolate. Pode comer chocolate que não engorda, então. Não precisa comer chocolate só porque tá de TPM. Vai chupar limão. Vai chupar limão. Ficou gravado, tá vendo? Nunca mais eu esqueço dessa. Viu? Nunca. Quando eu ouvi alguma mulher falando que eu tenho que comer um doce que eu tô de TPM. Vai chupar limão. É limão, não é doce. Comer refrigerante light e diet são liberados na dieta. E o que você me diz sobre isso? Refrigerante zero açúcar, né? Não tem composto nutricional favorável nenhum, porém, ele pode até contribuir um pouquinho com a manutenção de uma dieta, principalmente em fase de emagrecimento. É muito comum as pessoas que estão aí numa pegada de dieta para perda de peso, por exemplo, terem esse equilíbrio da dieta tomando um refrigerante zero. Né? Então, hoje está muito, assim, hoje a gente, você vai no supermercado, hoje tem muito, antigamente não tinha muito. Não tinha muito, antigamente verdade. Você ia no supermercado, tinha aquela área light diet. Isso. Hoje, assim, cresceu muito esse mundo, né? Isso. Do light ou diet, do zero açúcar, do zero lactose, do sem glúten, né? Que a gente vai falar ainda sobre isso. O que você fala pra gente sobre isso? É um grande problema, principalmente quando a pessoa tem aquela confusão de que aí pode. Né? Igual eu estou falando aqui do refrigerante zero, mas não é legal que ele esteja Não vai inserido tomar em 6 todos os litros momentos. de refrigerante zero na semana. Principalmente, se referindo especificamente à Coca-Cola, o seu conteúdo de composto, ele pode interagir de forma negativa, trazendo tantos prejuízos em relação à nutrição, que daqui a pouco a pessoa começa a ter anemia, perda de cabelo e pele e unha, desfavorecendo a sua dieta, né? E não consegue relacionar simplesmente a combinação do refrigerante. Não é o refrigerante em si, é a associação dele com a refeição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como eu estou falando, de ter essa ideia de que é light, diet, pode, e daqui a pouco você está estragando todo o seu plano de saúde, seu plano de dieta. Plano alimentar. Isso, devido a essa relação. Uma vez você falou, quando eu fui lá na Zani, você falou uma coisa comigo e ficou gravado na minha mente, eu nunca mais vou esquecer disso. Que eu sempre gostei muito de café, eu gosto muito de café. Aí você falou assim, você tem que parar de tomar café 1h30 antes da refeição e só vai tomar 1h30 depois do café. Explica para os nossos espectadores aí, por que você fez essa observação? Exatamente pela interação negativa que vai estimular com que você tenha perdas. Vamos colocar, por exemplo, no almoço, né, onde você tem geralmente ali ferro, vitamina C, tem ali todos os aminoácidos. A associação dos compostos do café, teofilina, cafeína, interagem de maneira negativa, fazendo com que você não consiga absorver. Vai competir com os mesmos sítios, né, de ligação, e aí você não vai absorver de forma adequada esses nutrientes. Então, você vai começar a ter deficiências nutricionais por conta disso. Eu até pontuo bastante que é muito comum, né? Você vê isso em restaurante, né? Já está lá a garrafona de café na saída do restaurante, estimulando a tomar um cafezinho. Desde quando eu me entendo por gente, acaba de almoçar, eu tenho que tomar um cafezinho. Isso. E, na verdade, isso é meio que cultural. Quantos pacientes que eu pego que estão lá tomando N vitaminas para o cabelo, para a pele, para a unha, não sei o quê. Aí você vai ver, toma café o dia inteiro. Eu sempre falo que tudo depende de ser na rotina. Se está inserido na rotina, calma.
Né? Você fazer isso lá no fim de semana, na casa da sua família e tal, acabei de almoçar, vou tomar um cafezinho aqui com a minha família, beleza, sem problema nenhum, eventualmente. Né? Agora, quando está na rotina, vai te trazer prejuízos nutricionais, sem dúvida. É porque, às vezes, assim, isso às vezes pode ser até... Nós somos doutrinados dessa forma. De repente, isso talvez é porque eu vi meu pai fazendo isso, ou porque, Isso. ou porque eu gosto mesmo. E independente de ser sem açúcar. Né? Sim, São os compostos do café mesmo. então não é só do café, então, é todo Café, composto à base de cafeína. Isso, café, chá verde e aí vem refrigerante à base de cola. Que contém também a cafeína. A cafeína, Né? exatamente. Cara, é muito interessante Vai isso. interagir, principalmente com cálcio, com vários compostos ali. E você acredita que eu fiquei traumatizado com isso, né? Que eu fui lá, fiquei. Aí quando bom. acabo de almoçar, eu vou querer pegar... Opa, não pega o café. O Casani falou Opa, isso. tá vendo? Ótimo. Tenho certeza que seu cabelo melhorou. Foi igual tá a moça vendo? do chupar-limão lá. Foi a mesma coisa. Vai chupar-limão, não quero comer um doce. Boa, essa foi boa. Boa. Pular uma refeição por dia economiza calorias? Difícil, né? Isso é igual eu falo, né? Ficar sem beber água, beber, né? Eu tenho que tomar 3 litros por dia, né? Você vai tomar só em um momento. A gente não consegue garantir a manutenção de todos todo o seu corpo, né? Tudo que você precisa em uma refeição. Pode ser que sim, né? Dependendo qual é o protocolo nutricional que a pessoa esteja, né? Mas querer pular uma refeição para compensar em outra, dependendo do volume alimentar que você vai fazer depois, pode até te ocasionar uma distensão abdominal, né? Então tudo tem o seu... Depende. Toda gordura é ruim? Não, de forma alguma. Nós temos várias gorduras boas. Na forma alimentar, tem aí o coco, né, as oleaginosas, o próprio azeite, né? Perfeito. Até mesmo, vou dizer, gordura de porco, né, tem lá a sua eficiência. Isso é outro mito também, né? Que antigamente a gordura de porco fazia mal. Aí agora, não vou cozinhar com banha. Não, que o óleo faz mal. Porque eu tenho que cozinhar com óleo de girassol. Que é no seu... E aí? Que confusão. De novo entra a questão de equilíbrio. Concordo sim que hoje a gente tem várias informações que as gorduras melhores são os azeites, girassol, óleo de milho, devemos evitar soja, né, algumas outras gorduras que aquecem muito rápido. Porém, se a gente fizer uma análisezinha rápida, e você se lembra disso, antigamente a gente usava a gordura para conservar o alimento. Sim. Então, havia sim um consumo maior. Inclusive, eu sou apaixonado até hoje com carne, carne de costelinha de porco na banha, na né? Banha, né? Era nadando carne mesmo. De lata. Isso aí. Carne né? de lata. Né? Eu nunca mais eu vi aqueles latão de Cleibão, assim, que lá, né? Lembra aquele de leite? Lá. Botava o leite, matava antigamente na roça, matava o porco, né? Ia lá, colocava lá dentro, lá, porque não tinha geladeira, né? Exato. E ali conservava ali durante semanas, né? Pegava ali, fritava ali. E pronto. Com gordura e tudo. Então, assim, se tinha sim um consumo maior e teve sim um desenvolvimento, né, de problemas de saúde relacionados, talvez também à gordura, mas ao longo do tempo já foi se percebendo que o pior inimigo do homem é o amido, é o açúcar, é o excesso de carboidrato. Ele sim tem o poder de formar gordura, né, tanto nas artérias quanto localizada, muito maior do que a gordura em si. A gente precisa, sim, ter um controle e, principalmente, procurar excluir gorduras saturadas, gorduras trans, por exemplo, aí de biscoito recheado, esses petiscos, né, de pacotinho e tal, essas coisas. Mas, fora isso, os principais vilões ainda, acho que você acha que são o sal e açúcar? Açúcar, principalmente. Né? E aí vem os detalhezinhos, né? As farinhas e tudo mais. E aí vai, né? Na verdade, se a gente for analisar bem, a gente nem sabe o que a gente come, né? Porque não. Vem pra mim que eu te ensino. Porque rapaz, tudo faz mal hoje em dia, né? Não. A gente já ouviu falar assim, nossa senhora, isso é bom demais, pena que faz mal, né? Exatamente. Aí você vai ver e quer comer um balde também, né? Glúten e lactose são inimigos da dieta? Não. Em relação à lactose, né, esse grande mito está relacionado especialmente, e isso eu pego muito no consultório, tem algumas pessoas que têm sim uma sensibilidade, que não conseguem digerir, que não têm enzima para digerir a lactose, mas a maioria é por descompensação metabólica. A pessoa não toma água, a pessoa não tem um intestino que funciona e a sua alimentação é totalmente desregrada. E aí, a única experiência que ela tem com leite, na maioria das vezes, é de uma vez só e leite puro. Aquela pessoa que ela passou o dia inteiro sem comer nada, né? Aí ela pega lá um copão de leite blue. Dificilmente ela vai conseguir ter uma aceitação, uma digestão boa desse leite.
Não porque o leite e a sua lactose fez mal, mas porque o metabolismo está descompensado. Isso, para mim, é um mito muito, muito, muito grande, inserido na população, e que a maioria é simplesmente uma correção metabólica, e ela pode tomar leite, pode comer queijo. E fica Mas tudo existem bem. as intolerâncias Sim, também. tem as intolerâncias. Que aí Mas são- a maioria é descompensação metabólica. Entendi. Ginástica aeróbica é a única forma de eliminar caloria. Eita! É mito ou verdade? É mito, né? A melhor forma de eliminar calorias é tirando a dieta, né? Porque para queimar não é tão simples assim, né? Uma vez você falou, você fez um parênteses, você falou que para queimar gordura você precisa de comer e ingerar gordura. Isso. Você precisa acelerar, Sa- ensinar o seu corpo a queimar gordura. Isso, ingerir proteínas e gorduras boas, né? Gorduras boas. Né? Explica pra Principalmente para gente. acelerar o metabolismo. Os alimentos proteicos, eles têm esse padrão, né, de demorar a digerir. E algumas pessoas se sentem até desconfortável com isso, né? Comeu lá, sei lá, 2, 3 ovos, já se sente empazinada e prefere comer uma bananinha, porque a bananinha tá tudo bem, né? Rapidamente sai do estômago. E eu sempre procuro explicar que alimentos de digestão difícil, eles geram um trabalho, eles te dão um trabalho. Então, automaticamente fazem você queimar calorias. Então, este é um dos segredos para que você consiga realmente gerar calor e queimar calorias. Legal. Então fica a dica aí, viu, gente? Não é só aeróbica Mexer o não, não é corpo, só não. aeróbica não. Tem que correr, caminhar, pedalar, E musculação também, né? Porque o musculação, músculo queima nadar. muito. E o importante é fazer um exercício Um exercício físico, né? físico, Eu não importa acredito qual. assim, ser independente qual seja aí. Porque muitas pessoas têm esse bloqueio, né? Ah, mas eu não gosto de ir pra academia. Isso. Eu gosto de Não nadar, importa. vai nadar. Vai nadar. Ah, eu gosto de fazer uma caminhada. Vai fazer O outro gosta de andar de caminhada. bicicleta. Pô, Isso. gente. Hoje temos, né, uma diversidade Não, e enorme. tem hoje os funcionais que fazem dentro de casa. Exatamente. Então não tem desculpa, né, Não tem doutor? desculpa.